Vamos então, continuando mais um capítulo. Estamos aqui no penúltimo capítulo, o capítulo 9, que falamos do como relacionamentos como atos alquímicos. Então, antes de começar esse capítulo, eu gostaria de falar o seguinte. Quando eu falo de alquimia, dessa parte de alquímico, que até eu comentei num dos outros capítulos, que quando a gente se coloca alquimia, ou se não química, né, tem uma química com cada pessoa, isso é uma coisa muito comum quando você está com pessoas, e eu vou te falar que não são pessoas especiais não. De repente você está num bar, você está num evento, você está numa confraternização, você está numa palestra, você está numa igreja, você está num culto, e você encontra pessoas com uma química muito legal para você. Então, esse lance de química, bateu a química, não sei o que lá, são humanos com humanos, né? Então é difícil falar que existe uma química que é especial, nossa, você me trouxe uma química, nossa, que química. Porque existe, até dessa parte mais, vamos colocar, primária, temos feromônios, temos instintos animais, temos nosso id, né, da não censura, tem até do pessoal que gosta de trabalhar no hedônico, né, do hedonismo. Mas não estou falando dessa parte química não, estou falando da parte química cerebral mesmo, neuronal, da parte biológica, da parte da ciência, da parte da parte cerebral, da parte da cognição, da parte da amígdala, da parte da hipófise, da parte do córtex pré-frontal, coisas químicas mesmo. Então, quando nós estamos com uma depressão severa, ou quando estamos numa tristeza profunda, como estamos num sentimento desesperador, nós temos alterações químicas, alterações biológicas no nosso corpo. E isso é muito importante para você começar um relacionamento, ou terminar um relacionamento, ou de repente ficar um relacionamento, porque isso é a pior parte, é nos entendermos, né? Que eu falo desde o começo do livro, né? Primeiro nós precisamos estar bem, nós nos entender quem somos, para que estamos aqui, para que objetivo estou saindo com uma pessoa, ou contratando uma pessoa, ou enfim, estou querendo me relacionar com alguém. Então assim, essa parte química eu coloco primeiro numa parte mais de metáfora, que depois vai meio que entrando num lado mais sério, para vocês entenderem como que funciona essa parte química, como que é essa parte da química cerebral, porque quando você vai num psiquiatra, até uma das coisas que até eu indico para pacientes, porque tem alguns pacientes que realmente não conseguem, não estão prontos para poder entender a terapia, porque eles estão num processo que eles precisam de um tratamento químico antes. E químico, assim, eles precisam que a parte das cognições, né, a parte das sinapses cerebrais sejam coordenadas, que de repente essas sinapses sejam pré-ajustadas ou estejam prontas para receber aquela terapia. Então, primeira coisa, procurar um psiquiatra para ele poder te diagnosticar, fazer uma anamnese e falar, olha, se você está com um problema bem grave de compreensão, um problema que você está com uma depressão profunda, que você pode ir em qualquer psicanalista ou psicólogo, que eles não vão conseguir te dar a mesma direção, porque o seu problema tem que ser tratado quimicamente primeiro, depois a gente começa a fazer a intervenção psicanalítica ou psicológica, né, do negócio, né? Depende psicológica, mas da ação, dos comportamentos, e a psicanalítica da onde que veio, né, da origem de tudo isso. Então, assim, dica mesmo, antes de você entrar no relacionamento, se você estiver já em uma fase ruim, se você já estiver com vícios, se você já estiver, não tente fazer, tente se livrar primeiro dos vícios, se livrar primeiro dos seus toques, estou falando toques dos seus comportamentos repetitivos, tente ser mais saudável fisicamente, sim, ser mais saudável mentalmente, ler, para você sair dessa sua parte dopaminérgica que é só de tela e de prazeres rápidos e que você não consegue se concentrar ali, né? De repente vem de tudo isso um transtorno, mas a maioria das pessoas não é transtorno, é um pouco de repúdia de tentar buscar o melhor, né? Um pouco a gente fala, preguiça de poder entender. Mas muitas pessoas assim, não vou colocar que o transtorno é algo que não existe, que existe sim, e é muito grave se não for tratado, mas assim, melhorar, tentar ser uma melhor pessoa, tentar alcançar a sua espiritualidade, tentar alcançar a sua saúde, tentar alcançar, saber primeiro quem é você, de novo. Se você, no caso, pro homem, se você for um homem bom,
como sempre te ensinaram, você nunca vai conseguir ser um homem provedor para ninguém. Porque o homem bom é aquele homem que aceita ser dominado por qualquer fato que ocorra. E você ser um homem é você ter coragem, você ter todas aquelas virtudes que o homem, coragem, força, predestinação, ambição, proteção. Então, essas coisas que você se torna um homem, e você, dentro dessas suas forças, é você saber fazer tudo e você escolher não fazer. Então, quando você sabe que você pode ser violento, você não é. Então, isso sim é um homem. É um homem que sabe ter o valor da força para onde precisar, o valor da coragem para onde precisar, o valor dessa violência de defesa, caso precisar. Agora, o homem, agora ser um bom é o quê? É ser uma pessoa empática. É ser uma pessoa que faz as coisas realmente de coração, porque quer, sem nada em troca. Se você é simpático, você é uma pessoa totalmente que, vamos colocar, uma pessoa horrível para as outras. Porque você quer que as pessoas se distanciem logo, porque você é simpático. Você só quer uma vantagem ou você só quer falar alguma coisa. Sabe aquele famoso? Eu falei acho que no último capítulo. Aquele famoso, olha, posso te dar um conselho? Isso não é legal, cara. Isso é ser simpático. Simpático é quando você quer se livrar da pessoa logo. Então, seja empático. Faça as coisas sem esperar algo em troca. Então, é difícil? Então, precisamos ter que nosso comportamento químico seja bem estruturado para isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui nessa parte das partes alquímicas do relacionamento. Relacionar-se é adentrar ao laboratório invisível, um espaço carregado de potencial transformador. Cada palavra proferida, cada embate enfrentado, cada gesto de afeto compartilhado constitui uma etapa em uma lenta e poderosa metamorfose interior. Assim como antigos alquimistas se dedicavam à busca de transmutação do chumbo em ouro, também nós, nos intrincados caminhos, dos relacionamentos, somos convocados a refinar nossa matéria-prima essencial, nossos medos ancestrais, nossos vícios emocionais arraigados, nossas defesas erguidas ao longo do tempo, nossa carência primordial. Então, quando você coloca assim, de você poder entender e se colocar à posição de alquímico, é você realmente começar a se reduzir como julgador e se colocar mais como ouvinte. Então, essa parte que você vai buscar uma mudança, eu coloco até aqui no capítulo. Assim como o alquimista ancestral precisava suportar o fogo intenso para purificar a matéria-prima, também nós necessitamos atravessar as crises, os silêncios carregados de tensão, os confrontos diretos, sem ceder à tensão da fuga, nutrindo a confiança de que algo de valor inestimável pode emergir aparente do caos. Então, você só consegue forjar um homem a partir da dor. Você só consegue parir um filho a partir da dor. Você só consegue se estruturar quando você está no fundo do poço. Então você cria a coragem a partir da perda. Então quando você é uma pessoa que não espera ou não tem essa parte sinérgica para poder entender o valor da renúncia, e você entender que esse seu nervoso, essa sua raiva, eles estão comprometendo algo, não tente fazer. Porque aí você está colocando água junto com fogo, tentando trazer uma consequência disso dois. A consequência a gente já sabe, que eles se anulam ali. Tem um fogo, a parte do fogo, ele vai apagar com a água, e daí você precisa de uma combustão para você poder aumentar esse fogo, e essa combustão não vai vir para que isso só tem água para jogar. Então, o que eu falo? Relacionar-se na perspectiva mais profunda da alma é ingressar-se em um processo de transmutação contínua, uma jornada alquímica do ser. O vínculo íntimo, longe de restringir o mero comportamento do afeto em busca mútua do prazer, configura-se como um território simbólico onde o eu é incessantemente desafiado e confrontar as camadas mais primitivas, paradoxalmente mais sagradas em sua própria natureza. Quer dizer, você precisa saber quem que é o seu eu, e a partir desse momento você começar a negá-lo para poder entender o que o outro quer de você. E não estou falando negá-lo para não poder mentir as coisas. Não, é você poder deixá-lo ali parado para você ouvir o que o outro tem. Você se colocar na presença para poder entender o outro. Essa é a melhor alquimia que existe. É você estar em estado de presença. E é difícil, porque eu coloco aqui. Com a progressiva intimidade de convivência, olha os casais, os atritos tornam-se inevitáveis. Claro, Paradoxalmente, necessário para o avanço do processo alquímico. Então eu coloquei paradoxalmente. Quer dizer,
precisa-se ter uma conversa, precisa-se ajustar-se essas brigas, precisa-se sim ter esse confronto para o conflito gerado ali para poder falar, olha, não valeu para ninguém. E você poder entender isso como uma vitória, como alguém que entra no ringue, que já é uma coisa premeditada, que chama luta, que as pessoas precisam lutar, e no final precisa um dar a mão pro outro, para falar, olha, você venceu. Só que eles lutaram, eles não ficaram olhando pro outro. Então, por isso que eu falei, vai ter o confronto e vai ter o conflito. Então, essa parte alquímica não pode ser negada, porque a partir do momento que você não quer entrar nesses processos, você está com uma coragem negada. Você não está querendo entrar, você está com medo. E o medo vai o quê? Te suprimir de muita coisa. E você vai aceitar ou você vai sair fora. Então a primeira coisa quando você coloca para alguém, você faz uma lista. Até uma dica legal. Você coloca assim, você nunca escolhe uma pessoa, depois eu vou fazer até um vídeo falando isso, porque algumas pessoas gostam de assistir, não assiste inteiro o vídeo, né? Mas algumas pessoas gostam de algumas partes que eu falo, então por isso que eu faço alguns vídeos curtos, assim. Para você conhecer uma pessoa, você não vê as qualidades dela. Você vê os defeitos que ela tem e que você está disposto a aguentar aquilo. É uma tortura, Rodrigo, então não entre. Já sabe que você não vai terminar. Olha, aquela pessoa é linda, aquela pessoa é simpática, aquela pessoa, nossa, tem um carro, aquele negócio, aquela pessoa trabalha num emprego, nossa, aquela pessoa vai viajar e pode me levar junto. Aquela pessoa tem um apartamento tal, aquela pessoa mora em tal região. Eu acho que tem algumas coisas básicas que as pessoas esperam do outro, né? Estou falando não valor de grandezas, mas valor de qualidade. Por exemplo, quando você compra uma roupa, o mínimo que você espera é que ela tenha qualidade. Então, olha, essa roupa tem qualidade, sim, mas é o mínimo que eu espero. O que ela tem a mais? Ela tem preço, ok, mas esse preço equivale à qualidade que eu estou esperando? Ou eu já tenho que entender que eu não quero uma coisa de muita qualidade pelo preço que eu vou pagar? Então, você fazer um relacionamento não com um valor de igualdade, mas de equidade. Então, quando você trabalha com esse processo de você entender o que o outro é para você, você realmente começa a se despir de algumas coisas. Então, depois eu vou fazer um vídeo falando disso, mas eu não quero ser muito, ficar segurando muito nessa parte. Mas isso é muito louco, quando as pessoas realmente se colocam numa posição de querer estar em um valor de intimidade com alguém, já precipitando as coisas. Isso e daí você começa a ficar nervosa, você começa a ficar suando, você começa a negar, e a pior coisa é essa, a rejeição, né? Você acaba sendo rejeitado por algo que realmente a culpa é sua. Só que você não assume, né? Porque aí para completar aquilo que eu falei, né, da rejeição, você procura nas pessoas tudo aquilo que você suportaria, não as qualidades, mas sim o que você suportaria. Olha, aquela pessoa, ela tem o hábito de fumar. Eu tolero um fumante? Bom, eu tolero. Então beleza. Então essa pessoa poderia ser meu... De novo, não estou fazendo julgamento de saúde ou de valor de cada um, tá? Estou falando de tolerância. Aquela pessoa é uma pessoa, nossa, que chega aí, já chega jogando as coisas no sofá, ou já... Comportamentos. Eu aceitaria uma pessoa assim? Aceitaria, vai. Né? Essa pessoa aqui é uma pessoa que bebe, né? Depois fica zoando com os amigos. Eu aceitaria uma pessoa assim para relacionar comigo? Eu aceitaria. Então você faz a escolha das pessoas do que você aceitaria para estar junto com ela. Não se negando, mas falando, olha, para mim isso é uma coisa comum, isso é de cada um. Olha, eu aceitaria que esse cara chegasse todo dia 2 horas da manhã que jogasse futebol com os amigos, beleza? Então, agora você fala, isso eu não aceitaria de jeito nenhum. Então acabou, velho. Não precisa fazer outra questão. Eu não aceitaria isso aqui, acabou. Se essa for a condição dele dentro do se conhecer, para começar a ficar, para começar a namorar, pronto, já acabou ali o relacionamento. Porque isso daí é uma coisa que para você não é conversável, é um valor seu. Então não se desprenda dos seus valores para poder significar para o outro. Então veja, quer conhecer alguém? Coloque primeiro o que você aceitaria no outro, não as qualidades que ele tem, ok? Uma dica legal para você já poder dosar essa alquimia em você. E isso vai acontecendo com a convivência, igual eu coloquei aqui, tá? Uma das coisas também legais que eu até reforcei aqui no capítulo, a última etapa do processo alquímico, a maturidade da alma. Então, quando você começa a entender esses valores, a renunciar às coisas, e você começa a se enxergar ou começar a se tornar maturo, e não é uma maturidade de, olha, eu sou hoje, posso chegar às 10 horas da noite. Não estou falando de responsabilidade. Não estou falando de valores, regras. Estou falando de maturidade de cada um, de maturidade de assumir compromisso, de poder se colocar ali para estar presente, para poder assumir uma relação.
Eu coloco aqui também, ó, onde a liberdade individual não é percebida como uma ameaça à união. Entendeu? Que você precisa aprender a liberdade, sim, sua e do outro, mas como base sólida para a confiança mútua. Cada um é um indivíduo que precisa se tornar um quando vocês se juntarem. Então, entenda essa disparidade. Onde o prazer compartilhado não exclui a responsabilidade e o cuidado recíproco. Onde o amor não busca apagar as diferenças individuais, mas as celebra como manifestações iniciais de riqueza de existência. Então, você só vê no outro o que falta em você. Se você ficar nervoso com uma pessoa que é muito espalhafatosa, alguma coisa, pense, você é o dobro disso, só que você está reprimindo. Então, se você está com repúdia de alguém, ou se você está achando aquele comportamento um pouco arredio e você está fazendo um julgamento, olha, eu estou com raiva porque aquela pessoa tem aquilo, assim, e você está colocando como uma inveja, você como uma pessoa, né, você sempre inverte a situação, saiba que tudo que você define no outro, você tem em dobro. Porque nós só podemos enxergar comportamentos que nós temos. Então, aquele cara é raivoso, não sei o que lá, aquele cara uma pessoa que não quer fazer isso, não sei o que lá. Pô, você está reprimindo isso, você tem isso em você. Se você reconhece no outro, você tem. Então, cuidado com esse processo alquímico que pode te trazer a não mais se representar como você é para o outro e você está trazendo uma mentira. E se você chancelar essa mentira, como eu falei, né, você uma hora ou outra vai acabar. O teatro das máscaras, que nem eu falei nos outros capítulos, não dura por muito tempo. Chega uma hora que o espetáculo acaba, ok? E eu falo também aqui, na alquimia do amor consciente, o outro é menos um ideal a ser alcançado, uma projeção dos nossos anseios e mais um espelho límpido, onde a alma tem a oportunidade de se refinar em sua jornada. E quando duas almas corajosas aceitam adentrar no laboratório invisível, que eu falei no começo, armadas com honestidade, que eu falei, seja sincero, verdade, e dose generosa de paciência, porque eu falei, você precisa estar com suas doses de hormônios, suas doses de paciências medidas, genuinamente, novo pode emitir não apenas uma relação mais madura e resiliente, mas um eu mais completo, integrado e capaz de amar em sua plenitude. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, você consegue passar e você consegue enxergar no outro, que eu falei, aquilo que você tem, você só reconhece padrões, do que pode te completar. Aquela famosa, as minhas sombras, aonde eu posso enxergar a luz do outro para me completar. Processo alquímico, mas primeiro precisa estar pronto para aceitar essa serotonina, ok? Para o processo serotoninérgico começar a ressurgir a sua vida. Aí esse capítulo também, de novo, foi um capítulo bem grande, eu só coloquei algumas ações. Nesse espaço seguro de presença mútua, diante da inevitável diferença da transmutação alquímica, começa a operar. A alquimia relacional floresce quando ambos os parceiros sustentam a tensão desconfortável de não serem compreendidos de imediato por sua totalidade. Então, de novo, não existe essa química perfeita. Química perfeita todos temos. O que precisamos ter podemos integração de comportamentos e objetivos dentro de um valor que vamos traçar juntos. Ou, você quer uma coisa momentânea, seja sincero, não gaste seu tempo. A vida é muito curta para poder ficar perdendo tempo para esses pequenos, grandes detalhes com os outros. Apesar dessas frustrações inerentes à condição humana, escolhe conscientemente continuar olhando um para o outro com curiosidade e compaixão. Quer dizer, quando eu coloco curiosidade e compaixão, quer dizer que você está tendo a paciência e o estado de presença seu está sendo quase um estado de ataraxa, quase um estado de santidade, né? Quase um estado de imperturbabilidade, a temperância. Então isso é muito complicado. Para você chegar a isso daí, meu filho, você precisa ter muito estudo, muito controle dessa sua química. É difícil. Poucas pessoas nascem com esse dom, porém, quando é alcançado, né, a gente fala que chega em estado de graça, né? Mas porém, vamos seguir aqui. Eu até coloco aqui, o relacionamento, metamorforicamente, é o espaço que contém e sustenta o calor da interação sem permitir que ele consuma a sua totalidade. Então, quando você coloca-se presente com o outro, você completa-se dentro do valor que te falta, não dentro do que você significa que você quer que seja. O meu querer não é poder, porque eu não quero, eu não tenho, as minhas expectativas não são correspondidas porque eu não sei a resposta. Então, expectativas você vem, mas você não sabe a resposta do outro, você não sabe qual é a reação. Você pode
mediar, você pode, que nem eu falei no outro capítulo, você pode pensar numa ação, mas a reação você só sabe mesmo na hora. Não tem roteiro à vida. Mais uma vez eu falo isso para vocês. E esse trabalho alquímico e árduo, exigindo honestidade brutal consigo mesmo, demanda coragem de escutar a voz sutil do próprio orgulho, de nomear os jogos do poder inconsciente que se manifestam nas relações, de conhecer manipulações sutis que utilizamos para obter o que desejamos. Ok? Quando você manipula, você pega nas mãos ou com o objeto que você quer e faz aquilo. Quando você fez a persuasão, persuadir, né, a pessoa, né, você usa de estratégias até isso ser alcançado. A manipulação ela é forjada mesmo na mão, no escrito e na estratégia. Então, e no pegar, estou manipulando, estou tirando isso daqui e colocando aqui para poder fazer. Ok? Cuidado. A alquimia relacional verdadeira se inicia quando a tendência automática de culpar o outro cede espaço para a assunção da própria responsabilidade da dinâmica de relação. Quando o sujeito é capaz de enunciar com honestidade e humildade: aquilo que acontece entre nós também ressoa em meu interior, também faz parte da minha jornada. Essa simples frase encerra o potencial de transformação imenso, representando o outro bruto, a partir do qual a lapidação psíquica começa. Então, você de novo não é nada. Você simplesmente começa a ser a partir do momento que você se renuncia e os dois começam a amar juntos, sem medos, totalmente despidos e na verdade, na presença. E aqui eu deixei mais 3 pontos aqui para poder terminarmos aqui de falar, que eu realmente falei um capítulo bem grande, né? Vamos colocar só uns 3 pontos aqui. A alquimia relacional verdadeira acontece quando esse ponto de inflexão, quando a escuta atenta, empática, torna-se um canal de transformação mútua. Quando a palavra deixa de ser uma arma de ataque ou defesa e se converte em uma ponte que conecta mundos interiores. Então, diálogo. Um ultrapassar o outro, como diria nas antigas, né? É vocês conversarem. Tá ruim? Vai ficar pior, porque vocês vão conversar, vão dialogar e assim chegar em uma conclusão. Você não consegue resolver nada sem diálogo. Empresa, relacionamento, nada. Seja objetivo e verdadeiro desde o início. Sustentar o outro sem absorver as nossas próprias neuroses. Isso é uma das coisas que realmente é difícil, porque precisamos entender quais são os nossos limites e quais são as nossas faltas para poder entender no outro o que podemos ou não significar. Estar genuinamente com o outro sem apagar as nossas necessidades. Amar o outro em sua essência única, sem a compulsão de moldá-lo à imagem dos nossos desejos, que eu falei no outro capítulo sobre desejos. Essa é a prática contínua e consciente da alquimia e afetiva. Então, para a gente fechar aqui. Mas o que se conquista ao longo dessa jornada alquímica é um tesouro de valor inestimável. Ok? Lembre-se disso. Um vínculo onde cada indivíduo se sente seguro para expressar sua autenticidade e ser plenamente quem é. Um amor que se impõe, um amor que não impõe performance de um ideal inatingível, ok? Porque um amor que parece que ele é impossível, ele pode até ser, vamos colocar, significado para um momento. Mas existe o Romeu e Julieta ali na historiazinha de amor romântico que mostrou o final não muito agradável, ok? Então pensa nisso. Mas que nutre a aceitação na presença imperfeita. Guarde isso. Presença imperfeita e vulnerável. Onde a intimidade se torna um abrigo seguro para a alma. E eu termino aqui. Cúmplices no desejo compartilhado de se tornarem versões melhores de si. Não para atender a expectativa do outro, mas para apresentar de forma mais autêntica e íntegra diante daquele que você escolheu amar. Porque, como eu sempre falo, o amor é algo que se escolhe. O amor pode ser deixado. O amor, ele é escolhido para ser. Então, quando você escolhe amor, você renuncia. O mundo que você vivia, você vive para aquela pessoa. E você começa a traçar o seu mundo a partir dali. E você começa a se ressignificar e significar algo para alguém a partir do momento que essa sua química cerebral, que essa sua química de vida e que essa sua paixão começa a apagar para ela se tornar amor. Porque se ela continuar, ela vai durar ali 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Ou até 8 meses. E vai apagar. Tá bom? Então, na próxima capítulo, que é o último capítulo do meu livro, eu vou falar do capítulo 10, Amar é um ato de coragem. E aqui meio que eu coloco a famosa despira as armaduras e você poder amar, né, totalmente despido,
sem medo. E eu coloco, né, entre projeções, e entre sombras, e entre desejos, que é o título do livro, que é Amar é Despir a Alma. E daí eu quero fazer uma síntese do que eu falei nesse último capítulo. Na verdade, eu vou falar do último capítulo, e depois, a partir do último capítulo, eu sempre coloco ali uns videozinhos curtos para vocês entenderem um pouquinho de umas pinceladas do que tem nos capítulos, né, mas mais jogado para os fatos reais, né, que nós encontramos na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos. E depois eu quero começar a trabalhar uma coisa que seriam as enquetes, tanto nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e começar a fazer algumas lives. Então eu conto com a inscrição de vocês, com a audiência de vocês, a indicação. Muitas pessoas estão seguindo, principalmente nas redes sociais, foi o TikTok, o Instagram. É difícil, né, de você ter um alcance também no YouTube, mas tá bem bacana, sempre tem alguns inscritos novos. Mas eu queria fazer uma live para poder, dentro de uma enquete, vocês escolherem um tema legal dentro do livro, depois a gente deixa um tema de livre concordância para todos, e a gente fazer uma live ali já sobre um tema, né, para a gente poder organizar lá. Tá bom? Então fica aqui, mais uma vez, um agradecimento meu. E para o próximo capítulo vamos falar já da última parte do livro, que é Amar é um ato de coragem. Ok? Obrigado, até a próxima.